Saudações a todos. Eu me chamo Matheus Nascimento, sou um dos integrantes do grupo PET Matemática UFCG e nesse vídeo, dando continuidade ao ENEM-AT 2021, eu vou resolver a questão 165 da prova azul do Enem de 2020. Vamos embora então. A questão 165 ela diz o seguinte: o técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 metros para, no mínimo, 1,99 metros. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os quatro mais baixos, de estaturas 1,78 metros, 1,82 metros, 1,84 metros e 1,86 metros. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média da estatura para os jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metros que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que ainda irá contratar? E aqui a gente tem as nossas alternativas, né? 1,93 metros, 1,98 metros, 2,05 metros, 2,06 metros e 2,08 metros. Bem, parece que nosso time tem um grande desafio pela frente, né? Mas, antes de a gente começar a se preocupar, vamos então voltar para o enunciado e coletar algumas informações que vão ser importantes na solução da questão. Voltando ao enunciado, a gente tem o seguinte, ó. Vamos destacar algumas informações que vão ser importantes para a gente. Ó. A primeira é que o time é composto por 15 jogadores. A segunda é o seguinte: os 4 mais baixos jogadores vão ser substituídos, e aqui são dadas as estaturas desses 4 mais baixos jogadores. Outra informação importante também é que vai ser contratado um novo jogador e a estatura dele também foi dada, 2,02 metros. Daí, diante dessas informações, né, vamos então recordar qual o nosso objetivo, né, que é a pergunta que foi deixada pelo enunciado da questão. E o nosso objetivo vai ser exatamente aumentar a estatura média da equipe de 1,93 metros para 1,99 metros. E com essas informações, vamos então ver o passo a passo da nossa solução. Primeiro, né, para resolver isso, vamos chamar todo o time, né? Então, time, dá um pulinho aqui agora. Pelas informações do enunciado, a gente sabe que nosso time é composto por 15 jogadores, certo? Daí, ó, vamos então recordar o significado, né, com a expressão que denota a média aritmética, né? Se eu quiser calcular a média aritmética de n valores, então, procedo do seguinte modo: eu somo esses n valores e divido pelo total de valores que eu somei, no caso, n. Então, divido por n. Em nosso caso particular, que é a média das estaturas da nossa equipe, né, a expressão que vai representar essa situação inicial do time vai ser exatamente 1,93 igual à soma inicial das estaturas dos jogadores, dividido por 15, porque o nosso time é composto por 15 jogadores. Daí, para descobrir o valor da soma inicial, né, das estaturas dos jogadores, a gente simplesmente pega 1,93 e multiplica por 15. Daí, ó, fazendo essa conta no nosso rascunho, a gente vai obter o seguinte: ó, 5 vezes 3 dá 15, baixo 5 vai 1, 9 vezes 5 dá 45, com mais 1 dá 46, então baixo 6 e o 4 sobe. 5 vezes 1 dá 5, com mais 4, 9. Daí, então, a gente multiplica 1,93 por 1. Né? Aí, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 1 dá 1. E agora a gente soma, né? O 5, simplesmente baixa ele, fica 5. 6 mais 3 vai dar 9. 9 mais 9 dá 18, então baixo 8, vai 1. 1 mais 1 dá 2. Daí, para acrescentar a vírgula, a gente recorda da seguinte regra, né? Quando eu faço o produto de números decimais, para me colocar a vírgula, né, no resultado final,
a gente olha a quantidade de casas decimais que tem nos fatores e soma essa quantidade. Nesse caso aí, ó, no primeiro fator, 1,93, a gente tem duas casas decimais. No segundo fator, a gente não tem nenhuma casa decimal, é o número 15, o número inteiro. Então, no resultado final, vamos ter duas casas decimais. Então, o resultado da gente vai ser 28,95. Daí, a gente acabou encontrando o valor da soma inicial das estaturas dos jogadores, que deu 28,95. Então, vamos guardar esse valor, certo? Ele vai ser importante para a gente no decorrer da solução. Bem, ainda usando as informações do enunciado, né, vamos então retirar da soma, né, inicial das estaturas as estaturas dos 4 jogadores mais baixos que foi dado, né? E vamos adicionar também a estatura do novo jogador que vai ser contratado, como diz no enunciado. Aí, ó, beleza. Um dos jogadores mais baixos tem 1,86 metros, o outro 1,82, o outro 1,78 e o quarto, né, 1,84 metros. Essas são as estaturas de jogadores mais baixos que vão ser substituídos. Então, a gente vai subtrair esses valores. Sendo que também vai ser adicionado o jogador com uma nova estatura, né? Foi contratado um jogador com 2,02 metros. Essa foi uma das informações que a gente viu também. Então, para a nova soma que a gente vai obter das estaturas, a gente vai pegar a soma inicial que a gente calculou anteriormente, subtrair as estaturas dos jogadores mais baixos e depois somar com o novo jogador contratado. Então, a gente vai obter essa expressão que apareceu para a gente, sendo que os valores em verde são os jogadores que estão sendo substituídos. Então, eu vou subtrair esses valores. E o valor que está em azul é o novo jogador que está sendo contratado. Daí, vamos então fazer a soma dessas estaturas que estão em verde. Ó. Somando, eu vou obter o seguinte. Ó. Primeiro, 6 com 2 dá 8, com 8 dá 16, com 4 dá 20. Então, 0 sobre 2. Sobe 2, né? 8 com 8 dá 16. Só que tem mais um 8 no final, ó, dá 24. A gente soma com 2, dá 26. Com 7 dá 33. Então, baixo 3, sobe 3. Daí a gente soma, ó, tem 4 uns e depois soma com 3. Dá 7 no final. E pela regra da adição, a gente põe vírgula abaixo de vírgula. Por isso que vai aparecer 7,3 ou 7,30 no final. Daí, no lugar desses valores que estão em verde, a gente substitui o valor da soma que a gente descobriu, que é 7,38, e soma agora com 2,02. Realizando essa subtração, a gente vai obter 21,65, somado com 2,02. Agora é só somar números decimais de novo, para obter 23,67. Então, a gente vai obter um novo valor da soma das estaturas, né? Sendo que com os 4 mais baixos jogadores substituídos, ou seja, as 4 estaturas deles subtraídas da soma das estaturas do time, e adicionado já um novo jogador. Então, guardem esse valor também, que ele vai ser importante para a gente. Só que, por outro lado, ó, queremos que a nova média seja no mínimo 1,99 metros. Desse modo, denotando por S final a soma final das estaturas do time com os novos jogadores, né? A soma final que a gente deseja, deve satisfazer o seguinte. Essa soma final dividida por 15 tem que ser maior ou igual do que 1,99. Então, para descobrir, né, o valor mínimo da nossa soma final, basta a gente pegar o 1,99 e multiplicar por 15. Fazendo esse produto, né, a gente vai obter o seguinte. Ó. 9 vezes 5 dá 45, 5 vai 4. 9 vezes 5, 45 de novo, com mais 4, 49. Então, baixo 9, sobe 4. 5 vezes 1 dá 5, com mais 4, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. E agora a gente soma esses valores. Então, 5 baixa, 9 mais 9 dá 18. Baixo 8 vai 1. 9 mais 9 dá 18 de novo, só que com 1 dá 19. Baixo 9, sobe 1. 1 mais 1, 2. E novamente, recordando a regra, né, para a gente colocar a quantidade de casas decimais no resultado, no produto, né, cujos fatores são números decimais, a gente vê quantas casas decimais tem nos fatores. Nesse caso, 1,99 tem
duas casas decimais. E o 15 não tem nenhuma, é um número inteiro. Então, no nosso resultado final, vão ter duas casas decimais. Por isso que fica 29,85. Logo, né, a gente vai obter que a soma final das enxaturas tem que ser maior ou igual do que 29,85, para a gente verificar o critério que foi exigido pelo técnico. Nessas condições, a soma das enxaturas dos três novos jogadores, que eu vou denotar por S índice 3 novatos, precisa ser tal que ela vai ser dada pela diferença, né, da soma final menos o valor da nova soma que a gente obteve no passo anterior. Substituindo o valor da soma final, que é 29,85, e da soma nova, que foi obtida no passo anterior, 23,67, a gente obtém que a soma das enxaturas dos três novos jogadores a serem contratados tem que ser maior ou igual do que 6,18. Por fim, a média das enxaturas dos três jogadores a serem contratados deve verificar o seguinte: como são três jogadores, então eu vou pegar o S índice 3 novatos, que é a soma dos três novos jogadores, e dividir por 3. Só que esse S índice 3 novatos, que é a soma das enxaturas dos três novatos, a gente viu pelo passo anterior que precisa ser maior ou igual do que 6,18. Então, pego 6,18 e divido por 3. Quando eu divido por 3, eu obtenho 2,06. Ou seja, a média da enxatura dos novos três jogadores a serem contratados deve ser, no mínimo, 2,06. Por fim, então, a gente volta para o enunciado e marca a alternativa que corresponde ao 2,06 metros, que é a média das enxaturas dos três novos jogadores a serem contratados. E assim, a gente respondeu a questão 165. Muito obrigado a todos pela atenção, desejo bons estudos, uma boa prova e fiquem ligados conosco que tem mais questões por aí.